Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Sema, sejam bem-vindos ao meu canal. E aqui eu trago várias receitas gostosas de bolos, tortas, doces. Tudo que é de comer e gostoso eu trago aqui pro canal. Então se você gosta desse conteúdo já se inscreve aqui, ativa o sininho para não perder nenhuma receita que eu postar na semana. E a receita que eu trouxe hoje é um pão de calabresa com requeijão, que além de fácil é bem gostoso. E essa massa é a mesma massa que eu usei para fazer o sonho. Quem não assistiu, eu vou deixar na descrição do vídeo o link para vocês assistirem depois. Então, se vocês assistiram o vídeo do sonho, viram que a massa é bem fácil. Eu tinha comentado que essa massa é uma massa neutra, é por isso que eu gosto dela, então ela se torna versátil, porque dá para fazer com vários recheios, dá para fazer de qualquer jeito, com recheio, sem recheio, recheio salgado, recheio doce, ou sem recheio nenhum, você só faz as bolinhas para poder comer com uma manteiga, com requeijão. Então eu gosto dessa massa por isso, por conta de ser bem versátil. E a receita completa vai estar na descrição do vídeo em xícaras em gramas. Então bora lá cozinhar. Eu começo colocando leite morno num bowl. O leite não pode estar quente, é de morno para frio. Vou colocar o leite, vou colocar o açúcar e vou misturar. Agora eu coloco o fermento seco e vou misturar mais um pouquinho. E agora eu coloco o óleo e os ovos ligeiramente batidos. E os ovos, eles estão em temperatura ambiente. Em seguida eu coloco a manteiga, também derretida, não tá quente, mas tá derretida. E eu estou usando manteiga mesmo, mas você pode usar margarina se quiser. E aqui eu só vou dar uma misturada para começar a colocar a farinha. E aqui eu vou colocar a farinha aos poucos. Então vou pôr um pouco de farinha, vou misturar com o fouet, depois coloco mais farinha e vou misturando até dar um ponto onde eu não consigo mais misturar com o fouet para poder jogar na pedra. Peguei uma colher de silicone, porque já tá difícil mexer com o fouet. Vou continuar colocando farinha até não conseguir mais misturar com uma colher e aí eu jogo na pedra. E eu vou polvilhar a farinha em cima da minha pedra para poder começar a sovar a massa. E eu vou sovar a massa por uns 10, 12 minutinhos. Na verdade, é só até a massa ficar lisa. Mas quanto mais você sovar, melhor fica a massa. Mas sovar por 10 minutinhos até a massa ficar lisa já é suficiente. E essa massa ela já é mais molinha, então fique atento, porque se você for colocar muita farinha, vai pesar a massa. Então coloque farinha até ela desgrudar da mão. Começou a desgrudar da mão, não precisa mais colocar farinha. E aqui eu comecei a colocar um pouquinho de óleo na bancada, que é para a massa não grudar na bancada, porque ela já estava no ponto bom, não precisava mais de farinha. Então, para não colocar farinha, eu passava um pouquinho de óleo na bancada para sovar. E eu sovei por 12 minutos, a massa já tá lisinha, tá bem bonita. Então, agora eu vou colocar num bowl, vou polvilhar a farinha no fundo do bowl e deixar essa massa descansar. Eu vou polvilhar também farinha em cima da massa, porque eu vou colocar plástico filme para cobrir. Então, para a massa não grudar no plástico filme, vou pôr um pouquinho de farinha, pôr o plástico filme e vou deixar descansar por 1 hora ou até dobrar de volume. Minha massa descansou por 1 hora. E olha o quanto que ela cresceu e como ela ficou bonita. E agora eu vou tirar o ar dessa massa, eu vou abrir para poder porcionar e fazer as bolinhas. E eu vou usar uma balança para facilitar, para deixar todas as bolinhas do mesmo tamanho. Mas se você não tiver a balança, não tem problema, vai no olhômetro mesmo, que dá certo também. E eu vou colocar mais ou menos 55 gramas de massa para cada pãozinho, mas aí vai do seu gosto, você pode fazer menor ou maior se quiser.
E pro recheio, eu tenho que linguiça calabresa defumada. Ela tá bem trituradinha porque eu passei no mix para facilitar a minha vida. E agora eu vou colocar cebola e a gosto, tá, gente? Se não gosta, não coloca, ou você pode colocar menos, ou você pode colocar mais. Aqui é a gosto. Eu também vou colocar orégano, que aqui também é a gosto, você pode colocar mais ou menos, vai do seu gosto. É que eu vou dar só uma misturadinha para eu já colocar o requeijão. E aqui, gente, eu tô usando aqueles requeijão de copinho mesmo. Procura uma marca que seja um pouquinho mais firme, porque tem uns que são bem molinho, então na hora de você rechear o pão vai atrapalhar. Então aqui também eu vou colocar só uma quantidade suficiente, que é para dar uma liga aí, só para poder ficar tudo mais juntinho. E recheio pronto, agora eu só vou fazer as bolinhas para poder rechear. E aqui eu tenho uma forma já untada com desmodante caseiro, mas você pode passar manteiga e enfarinhar. Então já vou fazer as bolinhas e já vou colocar na forma. E aqui eu vou abrir bem a massa, só cuidado para não deixar ela muito fina, senão quando colocar o recheio ela vai abrir. E aqui eu tenho um scoopzinho, eu vou usar ele como medidor, mas você pode usar uma colher, pode usar o que você quiser. Então vou usar ele como uma medida para poder colocar o recheio no meu pãozinho. E essa quantidade de recheio que eu tô colocando tá dando mais ou menos 25 gramas, entre 25 e 30 gramas de recheio para essa quantidade de massa. E eu só vou ajeitar o recheio com a colher, vou dar uma amassadinha para facilitar e vou fechar as pontas da massa como se fosse uma trouxinha para poder fazer o pãozinho. E tá tão quente aqui hoje, tão quente, que a massa tá mais molinha, o recheio já tá ficando molinho. Então, se você estiver fazendo num lugar quente também, coloca só o recheio um pouquinho na geladeira, só para ele poder ficar um pouquinho mais firme para facilitar na hora de rechear o pãozinho. Então é só apertar bem para que não abra quando estiver assando, mas essa parte aí que a gente fechou vai ficar para baixo. E aqui eu tenho um ovo inteiro batido, então eu acabei de enrolar as bolinhas, acabei de rechear, já vou pincelar. Essa aqui não precisa deixar crescer igual o sonho, que o sonho a gente deixa fermentar, depois a gente abre, faz as bolinhas, aí depois deixa descansar e aí pincela e leva pro forno. Nesse caso não, a gente vai rechear, vai pincelar e já vai levar pro forno, não precisa de uma segunda fermentação. E agora, depois de pincelar, eu vou jogar orégano e também queijo ralado em cima dos meus pãezinhos. Mas é a gosto, você pode jogar só o queijo ralado, ou só o orégano, ou os dois como eu fiz. E meu forno já está pré-aquecido a 180 graus. Eu uso forno elétrico, então eu estou usando somente a resistência de baixo. Então vai deixar lá por mais ou menos 30 minutos. Mas você vê que dourou, já pode tirar. E meus pães já assaram, olha como ficaram lindos, ficou bem douradinho. Eu acabei de tirar do forno, então tá bem quente. Vou esperar esfriar para poder mostrar como ficou por dentro. E olha que lindos que eles ficaram. E, gente, tá muito, muito, mas muito fofinho. E dá pra perceber que tá bem fofinho, ficou bem gostoso. Eu adoro essa massa por isso, porque ela é neutra, então ela combina com tudo. E ela é muito fácil de fazer. E essa quantidade de recheio eu achei suficiente, ficou bem recheado, ficou bem gostoso.
Se você gostou da receita, já deixa o seu joinha para ajudar o canal, se inscreve e ativa o sininho para receber mais receitas como essa. E até o próximo vídeo.